meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez, irmão, nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem olhado para nós com misericórdia, o Senhor tem nos cuidado. Nesse momento difícil, qual nós estamos passando, eu sempre digo, esse dia mal não veio só para a nossa igreja, mas veio para o planeta todo. Então nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que nós podemos confiar, um Deus que está acima de todas as coisas. E esse Deus é por nós. E se esse Deus é por nós, igreja, nada pode nos impedir de nós continuarmos avançando para o alvo que é o Senhor Jesus. Nós estaremos ouvindo 2 louvores da nossa harpa cristã, pela nossa irmã Ágata. E após a Radassa, a Ágata não veio. Então, mas não tem problema, a irmã Radassa estará louvando o Senhor com 2 hinos. E após, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou cantar o hino de número 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo pedido é dada de Deus infinito favor. A graça de Deus, Jesus, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a graça de Deus, Jesus, graça, a graça eu achei em Jesus. Alta que a nuvem celeste, mais profunda que o profundo mar, a fonte de vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje
Agora vamos cantar o hino de número 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Vão ser restes esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, do sol, porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, vejo seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda essa alerta, do exílio voltarei. Sua vida guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Vão ser restos esplendores, mas contemplo meu lar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, a palavra introdutória. Para isso, nós pedimos para a irmã Joana. Amém, irmã Joana? Só pode ler a palavra introdutória para nós? E após a irmã Joana ler a palavra, nós estaremos orando, igreja. Nós vamos orar e vamos continuar orando, né, em favor da nossa vida, de todos nós, que nós estamos passando por esse momento difícil. Pedir ao Senhor que venha nos guardar, né, igreja? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que vigiar, nós estamos vigiando, mas eu sempre digo, quem guarda é o Senhor. Então, que nós venhamos a fazer a nossa parte, que com certeza o Senhor estará nos abençoando. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre com o Senhor, porque o Senhor Jesus tem me visitado meu lar e visitado também os meus filhos, né? Então, para mim, isso é motivo de grande alegria. Quando o irmão Luiz deu a oportunidade, quase que eu falava que não. Mas eu falei, não vou falar que não, porque eu tenho muitas bênçãos para contar, né? Sem eu contar, muitos irmãos vê quanto que o Senhor tem operado. Então, eu quero ler para a nossa meditação nesta noite. Jeremias, capítulo 29, versículo 12.
Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar. Vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Irmãos, é muito maravilhoso. Esse versículo tem falado muito comigo. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja, nós estaremos orando agora. Nós vamos orar, igreja, em favor de todos nós. Nós precisamos do nosso Deus. Precisamos que o nosso Deus nos fortaleça, né, nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Mas o nosso Deus, Ele tem nos abençoado, Ele tem falado conosco, Ele não tem deixado nós sem resposta. Eu lá em casa, minha esposa começou uma campanha aí de oração aí, junto com a família. Ontem foi para o monte orar. Então nós estamos assim, igreja, nós estamos buscando ao Senhor. E nesse momento difícil que nós estamos passando, parece que esses irmãos estão buscando mais ao Senhor. Mas não é só nesse momento, igreja, que nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar Deus incessantemente, todos os dias da nossa vida. Eu sempre digo que os cultos, igrejas, não são só aqui, né? Aqui é um santuário de adoração, aqui é onde nós congregamos, aqui é onde nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. Mas nós saímos daqui, vamos para casa, nós vamos adorando o nosso Deus. Nós chegamos em casa adorando o nosso Deus, nós viemos para cá adorando o nosso Deus. A adoração para Ele é constante, igreja. Não é só nesse momento que nós estamos reunidos, a nossa adoração é constante. Nós estamos com o nosso pensamento voltado para o Senhor. Se nós dermos vazão, se nós dermos abertura, o nosso pensamento sai do foco que é Jesus Cristo e entra quem? Entra o maligno. Então a Bíblia ela nos dá dois caminhos, né? O caminho para a vida eterna, o caminho de bênção, de alegria, de gozo, e o caminho para a morte, que é o caminho que nós não queremos, né, igreja? Mas nós estamos no caminho certo, porque o Senhor está nos levando para o caminho da Nova Jerusalém, e eu tenho a certeza, a convicção, que essa igreja é uma igreja abençoada, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Então vamos colocar de pé, igreja, nós vamos orar, e após essa oração eu quero pedir ao nosso irmão Wander Moreira, que louve o Senhor para nós ofertarmos o Senhor com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Soberano e eterno Pai Celestial, no nome santo de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, meu Pai amado, principalmente nesses momentos que nós estamos passando de dificuldade, mas nós temos a certeza em nossos corações que o Senhor está conosco. Nesse momento, meu Pai, que nós passamos, que nós estamos no deserto, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos moldado, lapidado, nos fazendo um vaso forte a cada dia. O Senhor tem quebrado o seu vaso. O Senhor tem feito um vaso novo, sem rachaduras, sem emendas, Pai. Portanto, nós lhe somos gratos por estarmos aqui, meu Pai, firmes, alicerçados nesse Evangelho. Nos abençoe, faça com que nós, meu Pai, possamos estar, meu Pai, voltados para o Senhor, para que nós possamos a cada dia da nossa vida vencer, meu Pai, a cada dia. Nós temos a plena convicção em nossos corações que nós somos servos do Senhor e nós estamos aqui vivendo pela fé. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Portanto, meu Pai, repreenda em nós toda enfermidade, todo mal. Os hospitais que hoje se encontram cheios, meu Pai, que o Senhor venha esvaziar, colocando naqueles enfermos a saúde, meu Pai, e a vitória em nome do Senhor Jesus. Aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor abra as portas do emprego e repreenda no Brasil toda a crise econômica, que esse país volte a crescer, meu Pai, que nós possamos ser um país próspero, um país cristão, um país voltado para o Evangelho, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, pela sua infinita graça e misericórdia. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos então louvar ao Senhor. Estarei cantando o hino Quando Eu Partir.
enquanto vivemos aqui nessa terra, são tantos problemas, né? Tanto sofrimento, mas o cristão tem essa certeza que um dia estaremos descansando com o Senhor. E nós temos a certeza também que não vai demorar muito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando este mundo aqui, enfim eu deixar, lá no céu vou morar. Que alegria será para mim e para todos que ali se encontrarem, pois lá estará o meu rei com toda a sua glória, com toda a sua glória. Eu sei que vou partir um dia daqui, sei que vou partir. E então nascerá pra mim novo sol, nova luz brilhará. Eu vou habitar neste lindo lugar. Eu vou habitar. Quando escurecer a lua e o sol não der mais seu calor, eu estarei distante daqui, nada disso verei, porque o Senhor me levou para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Igreja, nós vamos ouvir uma rápida saudação pela irmã Bárbara. Amém, irmã Bárbara? E nós vamos continuar, igreja, cultuando, adorando o nosso Senhor, porque Ele merece. Eu sempre costumo dizer, né, de uma maneira muito repetitiva, eu tenho motivos, muitos motivos para adorar a Deus e para agradecer a Deus. Então hoje a minha vida, ela é voltada para Deus. É claro que eu reconheço na minha vida que eu sou uma pessoa falha, sou pecador, né, e eu estou buscando a minha santificação, buscando o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu quero que o Senhor me separe das coisas que não agradam o Senhor. Mas nesse mundo, igreja, é muito difícil nós vivemos assim numa certa santidade, porque nós somos falhos, mas o Senhor tem olhado para nós com misericórdia. E é aí que eu sempre digo que entra a misericórdia de Deus. Porque Ele reconhece a nossa pequenez, a nossa falha, e nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque está muito difícil viver nesse mundo conturbado,
Esse mundo aí cheio de violência, cheio de coisas que não têm agradado ao Senhor. E eu digo uma coisa, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por menos do que está acontecendo no nosso planeta, igreja. Então que o Senhor venha olhar para nós com misericórdia mesmo. Irmã Bárbara, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, fica à vontade. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para a nossa meditação, Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto se despedia da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Amém? Irmãos, em rápidas palavras, eu acho muito interessante porque a maioria dos encontros de Pedro com Jesus, ou Jesus com Pedro, se deu a partir do mar ou a partir da pesca, né? A partir daquilo que Pedro tinha quanto profissão. E no livro de Mateus também, e Marcos relata isso, que quando Pedro estava ali, depois de ter passado a noite inteira tentando pescar, e a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele delega uma ordem a Pedro, dizendo: lance as redes sobre o mar, e veio ali as redes cheias de peixe, e de repente Pedro olha para Jesus e reconhece a sua mediocridade quanto homem, reconhece as suas limitações, se prostra diante de Jesus. E depois a Bíblia vai dizer que Pedro, ele deixa de seguir, de ser um pescador e passa a ser pescador de homens, assim conforme Deus havia, né, conforme Jesus havia lhe designado. Né? Não seria mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E uma das coisas que eu percebo, que sempre no encontro de Jesus com Pedro ele sempre está saindo do barco. Ele sempre está saindo daquilo que ele tinha como habilidade, aquilo que ele tinha como segurança. Né? Aqui, estando no barco novamente com os discípulos, ele pede ao Senhor para que o mandasse ir ao encontro, e Jesus diz: vem, e ele sai. O que essa palavra tem ministrado muito ao meu coração e o que eu tenho refletido muito nesses dias: qual barco tem sido a nossa segurança? Qual é o barco que eu tenho colocado como a minha segurança? Aonde tem sido a minha âncora? Aonde tem sido a minha fé? Aonde eu tenho alicerçado a minha vida? E quando nós olhamos para a vida de Pedro e aquilo que Jesus tem feito sobre ele, que Jesus sempre tem tirado Pedro desse barco, dessa, como disse, que na verdade, muitas das vezes traria uma segurança. Às vezes nós colocamos a nossa segurança na nossa família, às vezes nós colocamos a nossa segurança no nosso emprego, às vezes nós colocamos a nossa segurança no nosso conhecimento, nas nossas capacidades, sejam elas intelectuais, mentais, ou seja, Jesus nos convida para abandonar o nosso barco e nos convida a ir de encontro à verdadeira esperança, que é o próprio Senhor. Eu me lembro de uma quinta-feira, onde Vanderlei ministrou e ele disse sobre a fé persistente. E foi uma palavra que falou muito ao meu coração, uma palavra maravilhosa, porque ele trata essa questão da fé, de nós colocarmos a fé no Senhor, de nós colocarmos o nosso coração em Cristo.
eu deixo para a meditação da igreja. Possamos pensar sobre aquilo que traga ao nosso coração, às vezes, uma esperança de que não é a Cristo. E todas as vezes que nós colocamos o nosso coração fundamentado em uma âncora, em um alicerce que não é Jesus, nós temos grande chance de nos decepcionar, nos desamparar. E eu acho que isso que Jesus nos convida nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus por essa palavra abençoada. Igreja, nós vamos, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós queremos ouvir mais um louvor pelo irmão Wander Moreira. Amém, irmão Wander Moreira? Após o louvor, o nosso irmão Leonardo estará nos trazendo uma palavra e todos nós temos a liberdade de adorar o nosso Senhor. Irmão Wander. Bom é louvar ao Senhor, né? Então vou convidar todos vocês a cantarem também junto comigo esse hino que é bastante conhecido. Começar a cantar, todo mundo vai cantar junto comigo para louvar ao Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é falto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, e então repito assim, somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Para nós
É motivo de muita alegria, irmãos, estarmos aqui nesta noite. É um privilégio muito grande, né? Poder louvar ao nosso Deus, né? Dá uma alegria na gente ouvir esses louvores, né, irmãos? É muito bonito, né? Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, porque é um privilégio louvar a Deus, né? Muitos têm jogado isso como se não fosse nada, mas é um grande privilégio. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. O irmão nos chamou com a oportunidade e nós vamos ler em Gênesis. Vamos falar de Abraão essa noite, irmãos? Abraão, Gênesis capítulo 12, para a nossa meditação. Uma palavra que o Senhor está gerando essa palavra dentro de mim ainda. Né? Alguns dias o Senhor tem falado comigo a respeito de Abraão, porque nós sabemos que Abraão ele é o nosso pai na fé. E existe uma relação muito forte entre a fé de Abraão e Jesus Cristo. Então, é um assunto que em breve estarei comentando, mas vamos dar uma pincelada aqui. Gênesis capítulo 12, fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Abraão, ele é muito lembrado pelos cristãos. Abraão, ele ganha uma conotação muito grande na vida da humanidade, principalmente aqueles que vivem pela fé. A Bíblia,
aqui no texto que nós lemos, em Gênesis, a Bíblia está falando sobre o chamado de Abraão. Mas nos capítulos que antecedem o capítulo 12 de Gênesis, só para que os irmãos entendam, a Bíblia vai dizer que Noé tinha achado graça diante de Deus, ele tinha construído uma arca, e Deus tinha mandado o dilúvio sobre a terra, e a humanidade que não entraram na arca foram destruídas pelo dilúvio, Wander. Veja que antes do dilúvio, só sobrou uma família fiel na terra. Outro dia eu comentei sobre isso aqui, que foi a família de Noé. A corrupção tomou a humanidade de uma forma terrível, a ponto de Deus ter arrependido de ter criado o homem. Mas a Bíblia vai dizer que Deus então julga os crimes daquela gente, destruindo eles através do dilúvio. Mas a Bíblia vai dizer que após ter passado a geração do dilúvio, que era a geração de Noé, Cã e Jafé, a humanidade volta a povoar a terra novamente. E por incrível que pareça, a coisa se repete. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os homens, eles novamente, Wander, afastam de Deus. E agora, lá tinha sobrado a família de Noé. Agora, Wander, não sobrou família nenhuma. A humanidade, ela se desvia, ela sai da presença do Senhor e sai, irmão Richard, totalmente. Então a Bíblia vai nos dizer que Abraão entra na história, só que a história de Abraão é contada de uma forma diferente da de Noé. Por quê? Porque Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Abraão, a Bíblia não conta a história de Abraão dessa forma. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele fala sobre isso, ele fala sobre o chamado de Abraão. O chamado de Abraão foi diferente do chamado de Noé. Por quê? Porque Noé era justo. A Bíblia vai dizer que Abraão só é justificado depois de quê? Depois que ele creu em Deus. Dando a entender que a relação de Abraão com Deus foi após o Senhor ter se revelado a Abraão. E não por uma intenção própria de Abraão em si. Paulo fala sobre isso. Então Deus aparece para Abraão. Lá era Noé. Noé era justo. Cá não. Cá Deus vai atrás de Abraão. Abraão, vem aqui. Eu estou precisando de uma pessoa que aceite as minhas promessas nessa terra. Abraão, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu tenho um chamado para fazer para você. E a Bíblia diz que Deus então fala com Abraão. Abraão, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só a proposta, Wanda. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Não deu endereço para Abraão, não. Aí depois o Senhor fala assim, ó. Eu vou fazer de você uma grande nação. Só que tem um detalhe, Wanda. Se você ler o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, você vai perceber que a mulher de Abraão era estéril. Olha só que coisa, hein?
primeiro, ele ia para uma terra que ele não sabia onde que era. Segundo, Deus promete que ele seria pai de uma grande nação, ele possuindo uma mulher estéril. Abraão tinha 75 anos. 75 anos, mano. Ele já era bem adiantado de idade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você nessa noite que todos aqueles que querem trilhar o caminho da fé, ele vai ter que encarar essa realidade. Deus nunca vai aparecer para nós com grande alarde, com grande anúncio. Não. Ele aparece silenciosamente. Ele não deixa nós vermos, muitas das vezes, o futuro. Por quê? Porque a relação entre o homem com Deus, ela só é dada de uma forma, Vanderlei. Através da fé. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Deus, ele queria que Abraão fosse pai de uma grande nação por meio da fé, Richard. Deus poderia chegar ali de uma forma terrível, mas não. O Senhor chega dessa maneira, cheio de mistério. Aí Abraão, a Bíblia diz que ele aceita a proposta divina. Ele aceita. Você aceita, Abraão? Aceito. Sai da tua terra, olha só o desafio. Sai da tua terra e da tua parentela. Afasta. A Bíblia diz que Abraão então toma a sua família, toma o seu sobrinho Ló e vai. O interessante é que a Bíblia vai dizer que ele chega em Canaã. Ele chega. Só que quando ele chega naquela terra, a Bíblia diz que a terra estava habitada pelos cananeus. Os descendentes de Noé também. Os descendentes de Cã. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele novamente. E aí Deus revela para ele. Abraão, é essa aqui a terra que eu vou te dar. Então, a relação do homem, se você que está me ouvindo, não estiver preparado para procurar Deus, sem vê-lo, você é um menino na fé, criança. Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 4, que todo o tempo que o herdeiro é menino, embora ele sendo o senhor de tudo, ele não pode exercer autoridade. Ele está falando da fé. Se você não compreender o estado de fé, para que Deus possa revelar-se para você, você é como um menino. Embora nós sejamos senhores de tudo, nós somos meninos. Você tem coragem de colocar o seu carro na mão do seu menino, irmão Júnior? Não tem, né? Criança, né? Faz besteira, né? Não é verdade? Então, a criança, o menino, você não pode dar muitas autorizações ao menino. Quando, irmão Vanderlei, eu deixo o Efraim em casa, eu tenho que deixar ele acompanhado com alguém. Embora ele seja o dono da casa, Wander. Ele é o dono da casa. Mas só que, se eu deixar ele sozinho, ele vai fazer besteira. Assim somos nós na fé. Enquanto você não compreender Jesus Cristo na sua vida, embora você, sendo o Senhor de tudo,
você é tratado como criança. Você já prestou atenção que tem algumas petições que a gente faz e não recebe? Por quê? Será que eu tenho pulso para receber o que eu estou pedindo a Deus? Ele quer me dar. Mas eu sou menino. Para aquilo que às vezes a gente quer, Wanda, a gente é menino. É menino. Olha só para os irmãos ver, ó. Gálatas capítulo 4. Não precisa ler, não. Eu vou ler aqui para os irmãos ver, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Abraão, ali, Wander, ele era o chamado para ser herdeiro. Mas você vê que ele visita a terra, mas não possui ela. Por quê, Bárbara? Porque não tinha chegado a hora ainda. É como se Deus tivesse aparecido para Abraão ontem, e amanhã ele já tinha pisado os pés na terra prometida, Richard. Então ele não podia possuir. Por quê? A fé dele não tinha amadurecido ainda. Então Deus começa a criar dentro de Abraão, dentro do coração de Abraão, através dos problemas, através das provações, essa fé que hoje nós conhecemos. Abraão, ele começa, Wander, a construir uma relação com Deus. Deus fala com Abraão, você vê que Abraão já tem vontade de construir um altar para Deus. Ele nem conhecia Deus. Mas ele percebeu que ele precisava de uma orientação maior de Deus. E ele então começa a construir essa relação de fé com Deus. Se você não estiver preparado para construir essa relação de fé com Deus, você não vai viver as promessas de Deus. Não vai. Por quê? Porque as promessas de Deus, ela é conquistada pela fé. Uma vida sem fé, meus irmãos, ela é improdutiva no mundo espiritual. Ela é improdutiva. Por quê? Porque é através da nossa fé, o mecanismo que Deus usa para manifestar o seu poder através de nós, é a fé. É a fé. Não adianta, né? Às vezes a pessoa, ela confunde. Ela confunde. Então Abraão, ele começa a construir essa relação com Deus. E aí Paulo vai dizer assim, ó, capítulo 2, versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, enquanto você tem que ter do teu lado alguém para te guiar, você não compreendeu Cristo ainda. Em qual sentido, Léo? Não no sentido de liderança. Liderança, isso aí, meu irmão, você vai ter que se humilhar e vai ter que aceitar porque a liderança é de Deus. Eu estou falando no sentido de relacionamento pessoal com Deus. Tem coisa que você vai ter que vir aqui para o pastor Vandeci pôr as mãos na sua cabeça e te abençoar. Agora tem coisa que se você dobrar o joelho no seu quarto, crendo em Deus, você vai receber. Só que as pessoas estão fazendo ao contrário. Hoje as pessoas estão fugindo da direção. Eles correm do pastor, não quer procurar o pastor, não quer procurar ajuda. Criança. Vai passar aperto. Então aí Paulo fala, ó, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos do mundo. Abraão passou por todo esse processo. Embora a lei vim depois de Moisés, depois de Abraão, Deus constrói toda essa doutrina dentro da vida de Abraão. A doutrina da fé. O contexto de Gálatas 4 aqui está falando uma relação entre a lei
e aqueles que vivem pela fé. E eu estou usando como base Abraão para falar sobre isso. Então aqui, ó, mas vindo à plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, Jesus Cristo. Isso aí é a posteridade de Abraão que haveria de vir. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações a glória de Deus. O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Está vendo aí? A relação da fé com Deus, aonde que ela chega? Ela nos coloca na posição de filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Abraão, Richard, não alcançou essa posição. Abraão alcançou duas posições muito importantes. Primeiro, ele foi chamado amigo de Deus. Segundo, ele alcançou a posição de pai da fé. Mas a posição de filho de Deus, ela veio através de Jesus Cristo e nós alcançamos ela, Wander. Nós somos filhos. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo glorioso e ele clama, Abba, Pai. Aí Paulo vai falar assim, ó. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, você já parou para pensar o que é ser herdeiro de Deus? Você é. Você é, eu sou, nós somos herdeiro de Deus. Deu para você perceber como que nós ainda estamos sendo meninos? Por quê? Porque esse título de herdeiro de Deus, ele é muito grande. Se você pegar aí o homem mais rico do mundo, né? E ele, quando ele tem filhos, você já viu como que a relação desse pai e desse filho, como que é? Tudo que aquele pai tem é daquele filho. Agora você imagina, tudo que Deus tem é meu, é nosso. Você crê nisso? Hã? Sai com isso aqui na cabeça hoje, ó. Tudo que Deus tem é nosso. Nós somos herdeiros com Cristo. Lembra do filho pródigo? Pai, me dá a parte da herança que me toca. Herdeiro. Nós somos herdeiros. Agora, o pai só vai confiar essa herança àqueles que têm responsabilidade, Wander. Aqueles que têm maturidade na fé. Do contrário, mesmo você sendo herdeiro de tudo, ele vai colocar uma pessoa do seu lado para segurar na sua mão. Você precisa de um emprego? Alguém tem que te ajudar a alcançar. Você precisa de uma bênção tal? Alguém tem que te ajudar a alcançar. Menino na fé. Eu sou, você é, em muitas áreas. Porque a partir do momento que eu ganho maturidade na fé, para gozar com responsabilidade daquilo que meu pai tem, ele me dá. Se o pai é rico, o filho fez 18 anos, logo ele joga um carro na mão dele. É assim ou não é? Tira a carteira lá, meu filho, eu vou te dar um carro. Você é responsável. Ô, Wander, na fé é a mesma coisa, tá? No reino de Deus é a mesma coisa. Se não tiver maturidade, sempre
vai ter alguém segurando na sua mãozinha para você não fazer besteira. Sempre vai ter. Agora, o dia que você tiver maturidade, que você conhecer Jesus Cristo, firmar em Jesus Cristo, como Abraão firmou, aí a conversa muda. Tá? Então, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, quero dizer para os irmãos que é apenas uma introdução de uma mensagem que Deus está me dando. Brevemente, nós estaremos pregando ela aqui ainda. Que os irmãos orem por nós em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus por essa abençoada palavra que eu tomo posse e vou colocar em prática na igreja, com certeza absoluta. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concedeu de estarmos aqui, né, unidos, porque quão bom e suave é que os irmãos vivem união. E eu agradeço a presença dos irmãos e as irmãs que vieram aqui, os irmãos também que estão assistindo essa live aí. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a todos, que o Senhor leve todos em segurança para os seus lares e que nós venhamos a continuar, né, nessa caminhada rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco, né? E eu sempre digo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém, amém. Nós vamos fazer uma oração final. Para isso eu quero pedir ao nosso irmão Vanderlei que faça essa oração. E nós vamos pedir ao irmão Vanderlei que também nos dê a bênção apostólica. Vamos orar aí pela família do irmão Elias, né? Vamos orar pela família do irmão Elias. E orar por todas as famílias, né, Senhor? As famílias, nossas famílias, todos, né? Porque a palavra foi lida hoje que Deus fez uma promessa a Abraão, né, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Então, obrigatoriamente, eu digo obrigatoriamente, nossas famílias têm que serem abençoadas. E o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para nós. Paz do Senhor para a igreja. Vamos orar ao Senhor neste momento. E o pastor Luiz estava falando a respeito da família do irmão Elias. Mais especificamente o irmão José Raimundo, o pastor José Raimundo, que foi nosso aqui e hoje encontra-se aí numa situação bastante grave. Ele adquiriu essa enfermidade, está internado, mas o Senhor está cuidando. Eu creio que ele vai, daqui a uns dias, estar recuperado para a glória do nome do Senhor. Então, o nome dele é José Raimundo Pereira, também a sua esposa também está hospitalizada, mas eu creio que Deus vai dar vitória. E todos que estão enfermos, né, vamos lembrar e pedir ao Senhor graça para vencer este mal. Pai eterno, bendito e poderoso, que estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite. Temos ouvido, Senhor, a Tua palavra. Meu Pai, agora te peço, escreve no meu coração a Tua lei, que eu possa lembrar daquilo, Senhor, que Tu já tens falado através do Teu servo nesta noite. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Visita os que estão enfermos, especialmente o pastor José Raimundo. Jesus, visita ele, a sua esposa, a sua filha, toda aquela comunidade ali em São Paulo. Jesus abençoa. Os irmãos aqui em Belo Horizonte também, Senhor, muitos estão enfermos. E quantos agora precisam de uma bênção especial. Senhor, visita os corações e toma, Senhor, em Tuas mãos a nossa vida. Aumenta, Senhor, acrescenta a fé ao nosso coração, para a glória e para a honra do Teu nome. Continua abençoando os dirigentes desta igreja, Senhor, os nossos pastores, aqueles que cuidam das nossas almas. Abençoa cada um deles. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e graças a Deus.